A madrugada escorria pelas janelas do atelier, densa e silenciosa, apenas quebrada pelo riscar metódico do lápis de Tiago Alves sobre o papel vegetal. Aos 22 anos, no auge do seu curso de arquitetura na prestigiada Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Tiago vivia para estas horas, quando o mundo exterior se aquietava e as suas ideias podiam finalmente tomar forma. Erguer-se do plano bidimensional para as promessas tridimensionais que sonhava construir. A sua pele retinta, herança orgulhosa do pai cabo-verdiano que mal conhecera, absorvia a luz amarelada do candeeiro, contrastando com a brancura imaculada do papel, onde desenhava não apenas edifícios, mas futuros. Sonhava com uma arquitetura que abraçasse, que incluísse, que desse voz aos silenciados, um reflexo da sua própria jornada, da sua própria busca por um espaço onde o seu talento falasse mais alto que a cor da sua pele. No ecrã do computador ao lado, um projeto renderizava lentamente um complexo habitacional para um bairro carenciado da periferia de Lisboa, com soluções sustentáveis e espaços comunitários generosos. Era mais que um trabalho universitário, era um manifesto. Lembrou-se da mãe, Helena, professora do ensino básico, mulher de fibra, que o criara sozinha num bairro modesto do Lumiar, ensinando desde cedo que a educação era a sua melhor armadura e a perseverança a sua espada. A tua cor é a tua força, meu filho, dizia-lhe ela, os olhos brilhantes de um amor que era refúgio e impulso. Não deixes que ninguém te convença do contrário. Luta com a cabeça, não só com o coração. As suas palavras ecoavam agora, enquanto Tiago se preparava para o novo semestre. Um semestre que trazia consigo a temida cadeira de Teoria e Crítica da Arquitetura Contemporânea, lecionada pelo professor Dr. Valdemar Sampaio. O nome de Sampaio era uma lenda nos corredores da faculdade, e não pelas melhores razões. Era sinônimo de um rigor quase sádico, de uma arrogância intelectual que esmagava caloiros e de um conservadorismo que via com maus olhos qualquer desvio da norma canônica eurocêntrica. Para Tiago, no entanto, o receio era mais profundo. Ouvir os sussurros, as histórias de alunos de minorias que se sentiam particularmente visados, as críticas que pareciam sempre mais ácidas, as notas inexplicavelmente mais baixas. Na primeira aula, a atmosfera na sala ampla, com as suas grandes janelas viradas para o Tejo distante, era pesada. O professor Sampaio, um homem por volta dos seus 50 e muitos anos, de cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás e uns óculos de aros finos que lhe conferiam um ar de inquisidor benevolente. Uma benevolência que raramente se materializava, passeava o olhar pela audiência de alunos expectantes. A sua pele era pálida, quase translúcida sob a luz fria da manhã, e o seu fato de tweed parecia saído de uma era diferente. Quando seus olhos pousaram em Tiago, um dos poucos rostos negros na sala, houve uma pausa quase imperceptível, um franzir de sobrancelhas tão subtil que Tiago quase duvidou do que vira. Mas a sensação persistiu, um arrepio frio na nuca. Durante a apresentação do programa da cadeira, Sampaio discorreu sobre a pureza da forma arquitetônica, sobre a importância de preservar os valores clássicos contra as influências efêmeras e populistas. Tiago sentiu um nó no estômago. As suas próprias ideias, a sua arquitetura que bebia da mestiçagem da sustentabilidade social, pareciam já condenadas antes mesmo de serem apresentadas. O primeiro trabalho foi um ensaio sobre um arquiteto contemporâneo à escolha. Tiago escolheu Diebedo Francis Quéré, o arquiteto burkinês cujas obras celebravam a comunidade e os materiais locais. Investiu semanas na pesquisa, na escrita, imbuindo o texto da sua admiração e de uma análise crítica que lhe pareceu sólida. A devolução dos trabalhos foi um ritual de humilhação pública. Sampaio chamava cada aluno, tecia comentários breves e por vezes mordazes, antes de entregar a nota. Quando chegou a vez de Tiago, o professor pegou no seu ensaio com a ponta dos dedos, como se manuseasse algo contaminado. Tiago Alves, começou Sampaio, a sua voz arrastada ecoando na sala silenciosa. Um tema exótico, diria. Quéré. Pronunciou o nome com uma entoação que o fazia soar estranho, quase primitivo. Vejo aqui um certo entusiasmo, talvez até uma ingenuidade neste conceito, uma tentativa de aplicar princípios vernaculares a uma discussão teórica que exige, digamos, mais substância. Folheou o trabalho com desdém. Há uma superficialidade na análise e uma falta de profundidade teórica que é preocupante neste estágio do curso. Tiago sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Superficialidade? Ingenuidade?
Ele citara teóricos de renome, a sua análise fora multifacetada. Olhou em volta. Alguns colegas desviavam o olhar, constrangidos. Sofia Campos, uma colega de cabelo curto e olhar perspicaz, conhecida pelas suas posições progressistas e por vir de uma família abastada do Restelo, encarou Sampaio com uma expressão de desafio contido. A sua nota, continuou Sampaio, ignorando a tensão palpável, reflete estas lacunas. Entregou-lhe o trabalho. Um 12. Um 12 que parecia um insulto, considerando o esforço e a qualidade que Tiago sabia ter investido. Outros trabalhos, visivelmente mais fracos, tinham recebido notas superiores. No final da aula, enquanto arrumava o seu material, sentindo o peso dos olhares e o amargo da injustiça, Sofia aproximou-se. Não ligues, Tiago, disse ela, a voz baixa, mas firme. Toda a gente sabe como ele é. O teu ensaio sobre o Kere estava incrível. Eu li o resumo que partilhaste no grupo. Tiago forçou um sorriso. Obrigado, Sofia. Mas é frustrante, sabes? Sinto que tenho sempre de provar o dobro, e mesmo assim... Eu sei, ela anuiu, o seu olhar transmitindo uma compreensão que o surpreendeu. Mas não deixes que ele te abata. A tua arquitetura, as tuas ideias são importantes. As palavras de Sofia foram um pequeno bálsamo, mas a ferida aberta por Sampaio continuava a latejar. Aquela primeira aula, aquela primeira avaliação, foram apenas o prenúncio do que viria a ser um semestre de perseguição subtil, mas implacável. Nas semanas seguintes, a pressão de Sampaio sobre Tiago intensificou-se. Se Tiago levantava a mão para colocar uma questão pertinente, Sampaio ou o ignorava ou respondia com uma condescendência que o fazia sentir-se diminuído perante a turma. Nos debates, as suas opiniões eram frequentemente desvalorizadas com um interessante, Sr. Alves, mas talvez demasiado passional. A arquitetura requer uma mente mais analítica, menos envolvida. O projeto seguinte era a análise crítica de um edifício emblemático de Lisboa. Tiago escolheu o Panorâmico de Monsanto, um edifício que o fascinava pela sua história, pelo seu abandono e pelo seu potencial. Mergulhou no trabalho, passou horas no local, desenhando, fotografando, imaginando a sua reabilitação. A sua apresentação foi detalhada, a sua maquete meticulosa. Sampaio ouviu com uma expressão impassível. No final, a sua crítica foi demolidora. Uma visão romântica, Sr. Alves, mas desprovida de pragmatismo. A estrutura está comprometida, os custos seriam astronômicos. Falta-lhe o sentido da realidade, o que é essencial para um arquiteto. A nota novamente roçava o medíocre, enquanto projetos visivelmente menos ambiciosos e mais convencionais eram elogiados. A gota de água foi quando, perto do prazo de entrega de um ensaio crucial sobre sustentabilidade urbana, um tema onde Tiago se sentia particularmente à vontade e no qual tinha investido inúmeras horas de pesquisa e escrita original, o professor Sampaio anunciou, com um sorriso cínico, que devido a um lapso administrativo, alguns trabalhos submetidos digitalmente não tinham sido devidamente guardados no sistema da faculdade. A gota de água foi quando, perto do prazo de entrega de um ensaio crucial sobre sustentabilidade urbana, um tema onde Tiago se sentia particularmente à vontade e no qual tinha investido inúmeras horas de pesquisa. Infelizmente, disse ele, olhando diretamente para Tiago, o seu ensaio, Sr. Alves, parece ser um desses casos. Terá de o submeter novamente. O prazo, claro, mantém-se inalterado. Tiago sentiu um arrepio. Ele tinha a certeza absoluta de que submetera o trabalho corretamente. Tinha o e-mail de confirmação. Mas sabia que discutir seria inútil. Significava mais noites em claro, mais stress, mais a sensação de estar a ser deliberadamente sabotado. Naquela noite, a frustração transbordou. Ao telefone com a mãe, a sua voz fraquejou. Mãe, eu não sei se aguento. Ele está a fazer de tudo para me derrubar. Sinto que não importa o que eu faça, nunca será bom o suficiente para ele. Helena ouviu em silêncio, deixando desabafar toda a angústia. Depois, com a sua calma habitual, mas com uma firmeza que lhe chegava através dos fios, disse: Tiago, meu querido, ouve bem. Esse homem quer que tu desistas. Quer que tu acredites que não pertences ali. É isso que pessoas como ele fazem. Mas tu vais mostrar-lhe que ele está enganado. Não pela força bruta, mas pela tua inteligência, pelo teu talento, pela tua resiliência. Lembra-te do que sempre te disse. A educação é a tua armadura. Usa-a. Não te deixes intimidar. As palavras da mãe, como sempre, acenderam uma nova chama de determinação em Tiago. Ele não iria desistir. Iria refazer o ensaio, torná-lo ainda melhor. Mas, para além disso, uma nova ideia começou a germinar na sua mente.
Uma ideia que envolvia mais do que apenas sobreviver aos ataques de Sampaio. Envolvia lutar. Sofia tornou-se uma aliada fundamental. Indignada com o que testemunhava, começou a falar com outros colegas, discretamente. Descobriram que Tiago não era um caso isolado. Havia outros alunos, especialmente de minorias étnicas ou aqueles com percursos menos tradicionais, que relatavam experiências semelhantes com Sampaio ao longo dos anos. Um ex-aluno, contactado por Sofia através de redes sociais, contou como desistira do curso por causa da perseguição do professor, que eliminara a confiança e o prazer de estudar arquitetura. "Temos de fazer alguma coisa, Tiago", disse Sofia, durante uma das suas sessões de estudo na biblioteca da faculdade, rodeados por livros de capa dura e o silêncio concentrado de outros estudantes. "Isto não é só sobre ti, é sobre um padrão de abuso de poder e discriminação que não pode continuar." Tiago hesitou. O medo das consequências era real. Sampaio era uma figura poderosa na faculdade. "Mas o que podemos fazer, Sofia? Quem acreditaria em nós contra ele?" "A verdade", respondeu ela, os olhos brilhando com convicção. "Temos de reunir provas, documentar tudo, e-mails, gravações, se possível, testemunhos. Se apresentarmos um caso sólido, eles terão de nos ouvir." A ideia era assustadora, mas também libertadora. Pela primeira vez, Tiago sentiu que não estava sozinho naquela luta. Começaram então a planear. Cada comentário depreciativo de Sampaio, cada avaliação injusta, cada e-mail com um tom passivo-agressivo era agora guardado, analisado. Tiago, com o coração a bater mais forte, começou a gravar discretamente o áudio de algumas aulas e das suas interações individuais com o professor, sempre que sentia que algo problemático poderia ser dito. Era um risco, mas sentia que não tinha outra alternativa. O projeto final da cadeira de Sampaio aproximava-se. O desenvolvimento de um conceito para um novo centro cultural no Cais do Sodré. Uma zona de Lisboa em plena transformação, fervilhante de vida noturna, mas também carente de espaços diurnos de encontro e criação. O projeto final da cadeira de Sampaio aproximava-se. O desenvolvimento de um conceito para um novo centro cultural no Cais do Sodré, uma zona de Lisboa em plena transformação, fervilhante de vida noturna. Para Tiago, era a oportunidade de ouro para mostrar a sua visão, para contrariar todas as críticas de Sampaio. Ele idealizou um edifício que dialogava com a história do local, com os antigos armazéns ribeirinhos, mas que se abria à cidade de forma inovadora. Um espaço permeável, com pátios interiores, jardins verticais e ateliês abertos ao público. Um edifício que respirava sustentabilidade e inclusão, com rampas suaves em vez de escadas imponentes, com texturas e materiais que convidavam ao toque, pensado para todos os corpos, todas as idades, todas as origens. O seu projeto chamava-se Confluências. A dedicação de Tiago era total. Passava noites em claro no ateliê da faculdade, perdido entre maquetes, desenhos técnicos e renderizações 3D. Sofia, que também trabalhava arduamente no seu próprio projeto, era uma presença constante, oferecendo apoio moral e críticas construtivas. Chegou o dia da apresentação final. A sala estava cheia. Alunos, professores e até alguns arquitetos convidados. O professor Sampaio presidia a banca examinadora, a sua expressão mais indecifrável do que nunca. Tiago foi um dos últimos a apresentar. Sentia um misto de nervosismo e uma estranha calma. Tinha dado o seu melhor. O seu projeto era a sua verdade. A sua apresentação foi eloquente. Explicou o conceito, os desafios, as soluções encontradas. As imagens do seu projeto, projetadas no grande ecrã, eram impressionantes. Um edifício que parecia vivo, integrado na paisagem urbana, mas com uma identidade forte e acolhedora. Quando terminou, houve um momento de silêncio, quebrado por alguns aplausos hesitantes. O professor Sampaio ajustou os óculos, pigarreou. "Senhor Alves", começou ele, a sua voz gélida, "um projeto ambicioso, talvez até grandiloquente para um aluno do seu ano." Fez uma pausa dramática. "No entanto, ao analisar mais detalhadamente a sua proposta, deparei-me com algumas semelhanças preocupantes. Semelhanças com o trabalho de um arquiteto japonês consagrado, cujo nome não vou mencionar para já." Um murmúrio percorreu a sala. Tiago sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Plágio. Era a isso que ele se referia? "Estas confluências", continuou Sampaio, saboreando a palavra com ironia, "parecem-me mais influências diretas. E no mundo acadêmico, Sr. Alves, a linha entre influência e plágio é tênue, mas fundamental. Tenho aqui uma análise preliminar que levanta sérias questões sobre a originalidade do seu trabalho."
Sampaio ergueu algumas folhas de papel, agitando-as levemente. Considerando a gravidade da situação, serei obrigado a reter a sua avaliação e a submeter este caso ao Conselho Pedagógico para uma investigação mais aprofundada, o que, como deve calcular, pode ter consequências desagradáveis para o seu futuro académico. O silêncio na sala era agora pesado, opressor. Tiago estava pálido, mas nos seus olhos ardia uma nova luz. Era isto, o golpe final. A tentativa de o destruir, de o humilhar publicamente. Mas Sampaio tinha cometido um erro, tinha-o subestimado, e tinha subestimado a força da verdade. Tiago respirou fundo, olhou para Sofia, que lhe lançou um olhar de encorajamento, olhou para sua maquete, o seu projeto Confluências, o fruto de meses de trabalho honesto e apaixonado, e depois olhou diretamente para o professor Sampaio. Professor Sampaio, começou Tiago, a sua voz surpreendentemente firme, ecoando na sala tensa. Agradeço a sua análise preliminar. Havia um toque de ironia na sua voz agora. No entanto, posso assegurar-lhe, e a todos os presentes, que o meu projeto Confluências é inteiramente original, fruto de um longo processo de pesquisa, reflexão e criação que tenho amplamente documentado. Fez um sinal a Sofia, que discretamente ligou um pequeno gravador que tinha pousado na mesa. O som ambiente da sala começou a ser captado. Quanto às suas insinuações de plágio, continuou Tiago, considero-as não apenas infundadas, mas também o culminar de um padrão de comportamento que tenho vindo a observar e a sentir ao longo de todo este semestre. Sampaio ergueu uma sobrancelha, um sorriso trocista a formar-se nos seus lábios. Padrão de comportamento, Sr. Alves? Está a fazer acusações graves. Aconselho-o a ter muito cuidado com as suas palavras. Tenho todo o cuidado, professor, replicou Tiago, sem vacilar. E tenho também provas. Provas de avaliações consistentemente injustas, não apenas para comigo, mas para com outros alunos que, por coincidência ou não se encaixam no perfil que Vossa Excelência parece privilegiar. Tenho registro de comentários depreciativos, de tentativas de sabotagem, como o lapso administrativo que convenientemente fez desaparecer o meu ensaio anterior. A surpresa no rosto de Sampaio era agora visível. O sorriso trocista desaparecera, substituído por uma carranca. Isto é um ultraje, uma calúnia, vociferou Sampaio, levantando-se. Está a tentar desviar as atenções da sua própria fraude académica com acusações infames. Não é fraude, professor, quando se tem o processo de criação inteiramente documentado, disse Tiago, mantendo a calma. Abriu a sua pasta e retirou cadernos de esboços, fotografias do desenvolvimento da maquete, registros das suas fontes de inspiração, que eram vastas e diversas, e nenhuma delas o tal arquiteto japonês obscuro que Sampaio provavelmente inventara no momento. Abriu a sua pasta e retirou cadernos de esboços, fotografias do desenvolvimento da maquete, registros das suas fontes de inspiração, que eram vastas e diversas, e nenhuma delas o tal arquiteto japonês obscuro que Sampaio provavelmente inventara no... Está tudo aqui, cada passo, cada ideia, e também tenho outras coisas. Nesse momento, Sofia levantou-se. Com licença, disse ela, sua voz clara e forte. Eu sou Sofia Campos, colega do Tiago, e posso corroborar tudo o que ele disse. Fui testemunha ao longo deste semestre do tratamento diferenciado e injusto que o professor Sampaio tem dispensado ao Tiago, e não só a ele. Olhou em volta para os outros alunos. Sei que há outros aqui que sentiram o mesmo, que tiveram medo de falar. Talvez agora seja o momento. Um silêncio tenso instalou-se. Alguns alunos baixaram a cabeça, outros olhavam para Sampaio com uma nova expressão, onde o medo se misturava com uma centelha de desafio. Um professor mais jovem, sentado na banca ao lado de Sampaio, o Dr. Nuno Valente, conhecido pelas suas ideias progressistas, observava a cena com uma intensidade palpável, a sua expressão indecifrável. Sampaio estava lívido. Isto é um motim. Uma conspiração orquestrada por alunos medíocres que não aceitam as exigências de uma instituição de excelência. Exijo que esta farsa termine imediatamente. A única farsa aqui, professor Sampaio. A voz de Tiago soou mais alta agora, carregada de uma dignidade que ninguém na sala lhe conhecia. É a de um sistema que permite que o preconceito e o abuso de poder se disfarcem de rigor acadêmico. Eu vim para esta faculdade para aprender, para crescer, para me tornar um arquiteto que possa contribuir para um mundo melhor. E não vou permitir que Vossa Excelência nem ninguém me roube esse direito por causa da cor da minha pele ou por qualquer outra razão infundada.
Tiago pegou num pequeno dispositivo USB. Tenho aqui, professor, não só o meu processo de trabalho, mas também algumas gravações áudio das suas críticas construtivas e testemunhos de outros colegas. Acredito que o Conselho Pedagógico e talvez outras instâncias terão muito interesse em analisar este material. O impacto daquelas palavras foi como uma bomba. O professor Sampaio cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa. A sua arrogância desmoronara-se, deixando à mostra um homem mais velho, subitamente frágil e assustado. Os outros membros da banca entreolharam-se, desconfortáveis. O doutor Nuno Valente pigarreou. Professor Sampaio, Sr. Alves, Sra. Campos, começou Valente, a sua voz calma mas firme, quebrando o silêncio elétrico. Creio que estamos perante uma situação de extrema gravidade que transcende a avaliação deste projeto. As acusações aqui feitas são sérias e exigem uma investigação imediata e transparente por parte da direção da faculdade. Olhou para Tiago com um respeito que Sampaio nunca lhe demonstrara. Sr. Alves, a sua coragem em expor esta situação é notável e, independentemente do resultado dessa investigação, a sua apresentação do projeto Confluências foi, na minha opinião, excepcional. Um burburinho de aprovação percorreu a sala. Pela primeira vez, Tiago viu Sampaio verdadeiramente derrotado, não pela força, mas pela coragem da verdade. Nos dias que se seguiram, a Faculdade de Arquitetura fervilhou. A direção, pressionada pela intervenção do Dr. Valente e pelo crescente apoio dos alunos a Tiago, anunciou a abertura de um inquérito formal às práticas pedagógicas do professor Sampaio. As provas compiladas por Tiago e Sofia, incluindo os testemunhos de outros alunos que finalmente encontraram coragem para falar, foram entregues. Sampaio foi suspenso preventivamente das suas funções letivas. A sua aura de intocabilidade desfez-se. Alguns colegas defenderam-no veementemente, falando em caça às bruxas e na erosão da autoridade docente. Outros, no entanto, mantiveram um silêncio cúmplice ou manifestaram um alívio discreto. Para Tiago foram semanas de ansiedade, mas também de uma nova força. A acusação de plágio foi rapidamente retirada após uma análise pericial do seu projeto, que confirmou a sua originalidade e qualidade. Recebeu um muito bom pelo Confluências, atribuído por uma nova banca examinadora. O resultado do inquérito a Sampaio não foi a sua expulsão, como alguns esperavam. O sistema universitário, com as suas teias de influência e corporativismo, protegeu-o de uma queda total. Recebeu uma repreensão escrita registada, foi obrigado a frequentar um curso sobre diversidade e ética no ensino e perdeu a regência de algumas cadeiras importantes, sendo relegado para funções mais administrativas durante um período. Para muitos foi pouco. Para Sampaio, habituado a um poder incontestado, foi uma humilhação profunda, uma mancha indelével na sua carreira. Tiago, no entanto, não via aquilo como uma vingança pessoal. A sua vitória era mais